Oi, pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui da MB. Hoje a gente tem um convidado muito especial, Diogo, da ADM Gestão Empresarial. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês, poder falar tanto sobre a ADM quanto conhecer a MB Assessoria Jurídica. Prazer é todo nosso, Diogo. Então, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente como que surgiu a ADM. Boa. Eu sou um aventureiro, né? Então eu comecei a empreender, eu tô com 35 anos e há 9 eu estou empreendendo. Então eu me considero um aventureiro por isso. Eu comecei assim de uma forma totalmente amadora. Apesar de ter formação em administração de empresas, eu só comecei a empreender quando eu me mudei para Florianópolis. Eu sou aqui de São Paulo, né? Mas me mudei para Florianópolis e lá decidi abrir o meu negócio, etc. E eu tive diversas experiências empreendendo, desde aquelas mais adolescentes. Então, minha primeira experiência, eu abri uma marca de roupas específicas para motociclistas, que eu adoro motociclismo, automobilismo, enfim. Eu fiz completamente errado, assim, tipo, o manual de como não fazer um negócio, eu segui ele todinho. Aí quebrei a cara, depois eu fui para uma outra experiência que era voltada para o ramo de alimentação. Então, eu abri uma confeitaria com um outro sócio lá em Florianópolis. E aí nós ficamos quase 4 anos funcionando. Foi uma das experiências mais engrandecedoras que eu tive. Foi muito difícil. Infelizmente, a gente fechou com a pandemia. A gente não conseguiu segurar ali. A gente ficou quase 3 meses fechado, sem poder operar. E depois eu fui para uma nova experiência, que era uma empresa de gestão de obras, lá em Floripa também. Eu tive 2 sócios engenheiros que me convidaram para fazer parte da Pronto Engenharia, que foi minha última empresa. E lá eu fiquei 4 anos como sócio administrativo. Então a gente criou todo o processo de uma empresa. E nessa última experiência eu tive eu criei um legado muito interessante para mim de conhecimento e para a empresa também, né? Então eu consegui vivenciar experiências de montagem de equipe, de liderança, um cargo que eu já tinha experiência nisso, mas a gente chegou a ter 16 funcionários na Pronto, por exemplo, né? Então foi uma equipe bem grande, assim. Algo para mim foi baita desafio, eu tinha que aprender todo dia alguma coisa, assim. E muita coisa do que a gente vai falar hoje aqui está relacionado com essa parte da gestão de equipe, tá? Então, por exemplo, eu tive situações lá, e eu vou comentar elas com você, que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu podia responder ou não pro funcionário o que estava na minha cabeça. Aí eu ficava com medo. Eu falei, cara, se eu falar isso aqui, será que eu vou ser processado? Essa foi uma das minhas dúvidas. E nós ficamos 4 anos nessa sociedade. E eu saí agora, no começo do ano, foi quando eu abri, de fato, eu já tinha planos para fazer isso, a ADM Gestão Empresarial. A ideia que eu tive foi de levar toda essa minha trajetória, essa experiência que eu tinha, né, na parte de gestão empresarial, administrativa, e transformar isso numa metodologia e que eu pudesse levar esse conhecimento para pequenas e médias empresas. E esse é o meu foco de atuação. Então, novos empresários ou empresas que estão no primeiro passo da jornada de expansão. Então, aquela empresa que está, cara, eu estou vendendo legal e eu preciso agora contratar novos funcionários. Ou então eu estou montando uma equipe que eu preciso de um cargo de coordenação, mas sempre fui eu o coordenador da minha empresa. Como é que eu faço essa migração? Então, a metodologia que eu pensei para a ADM Gestão, ela considera todos esses passos. E foi daí a ideia principal. Todo este processo, né, ele foi difícil, né, por eu aceitar que eu tinha mudado, né, eu não seria mais uma pessoa que faria aquelas atividades, como eu sempre fui, e que eu ajudaria novos empresários a fazer isso. E tem sido muito legal poder conversar com esses empresários e perceber que aquelas dificuldades que eu tive lá no começo, durante toda essa trajetória que eu falei para vocês, também é a dor deles hoje, né? Então, isso me faz bem, assim, pô, a metodologia tem fundamento, é valioso para mim e para eles. Eu acho que a maior dificuldade dos empresários, num geral, hoje, é que não vem um manual de instrução. Uhum. Então, a gente erra muito para depois entender o que Total. funciona e o que não funciona.
Então, eu acredito, e depois você me confirma, que talvez a sua vivência até hoje, tendo empresa, participando de negócio e estruturação de negócio, fez com que você criasse uma metodologia eficaz e que hoje funciona. E que você consegue aplicar de forma escalável, né, para qualquer tipo de empresa. Perfeito, muito boa a sua colocação. Essa pergunta, ela me acompanhou porque, inclusive, esse foi um dos meus maiores dilemas, né? No alto da minha arrogância pós-adolescente ali, que saí da faculdade achando que eu era o dono do mundo, né? Eu sou administrador, eu agora vou fazer acontecer. E aí eu descobri, bem brevemente, que a faculdade ela é uma base fundamental. Eu sou um defensor do conhecimento como base para tudo. Só que a teoria, né? A prática, aquele clichêzão, né? A teoria na prática é outra história. E é verdade, então assim, eu tinha muito conhecimento, eu sabia de processos, eu sabia da necessidade de você organizar uma empresa, finanças, comunicação, vendas, etc, etc. Legal, vai lá e faz isso. Então foi quebrando muito a cara, não tem manual, como tu disse, isso é o principal. Cada empresário, cada empresa desenvolve o seu próprio manual, e isso é o legal. Então, outra coisa que eu acredito muito eu tenho uma metodologia e que funciona porque tem ciência por trás. Só que não significa que a forma como eu planejei vai ser a forma que vai ser aplicada. Eu preciso conhecer o seu negócio, a sua necessidade, para aplicar de fato aquilo. Porque cada negócio é um negócio, cada cliente é um cliente, cada empresário é um empresário. Então, tem gente que tem um perfil mais agressivo de vendas, tem gente que não, que é introspectivo. Tem pessoas que são muito mais técnicas e preferem trabalhar sozinhas. Tem outras que não, eu só funciono em equipe. Então não dá para você ter uma fórmula que isso aqui é a regra e todo mundo tem que se adequar a isso aqui. Exatamente o contrário. Tem que perceber que é necessário você se adequar à realidade onde você vai aplicar. A gente fala que nas empresas não existe mágica, né? Não existe coelhinho da Páscoa, nem nada do tipo, não existe milagre. Mas eu acredito que o trabalho de uma consultoria, de um gestor, de um cogestor que vem com um olhar diferenciado, ajuda, talvez, o empresário a não quebrar tanto a cara, assim como já aconteceu anteriormente. Total. A ideia de você estar com alguém que tem a visão de fora do negócio, a gente busca ser o mais imparcial, né, no julgamento das ações. Mas a ideia de você ter alguém que não está vivendo aquilo é fundamental para você manter a razão na escolha, né? Eu sou uma pessoa muito passional, né? Então, e eu trabalho isso de forma, na minha evolução pessoal e como profissional, de tentar ser alguém muito mais racional. Mas eu entendo, por exemplo, quando um empresário se ofende quando alguém fala mal do serviço dele. Como se estivessem falando mal dele. Porque ele ama o negócio. Exatamente. É a realização de um sonho. Né? Exatamente. Então, eu entendo, porque eu já fui essa pessoa, eu ainda sou essa pessoa, mas eu procuro entender e dividir esses mundos dentro da medida do possível ali, né? Então, quando você vem e existem estratégias de gestão empresarial para isso, quando você vem com uma visão de fora, imparcial, construtiva, e fala para a pessoa, a gente pode melhorar dessa parte, a gente pode aprimorar nisso aqui. Existem outras empresas que fazem o que a gente está buscando fazer e já tiveram sucesso dessa forma. Então, acaba construindo mais do que destruindo. Só que aí é de cada um, né? Tem também a questão pessoal, né? Cada pessoa tem um ritmo, cada empresa tem um ritmo, cada equipe tem um ritmo. Não adianta eu achar que eu sou o dono da verdade. Nenhum consultor é dono da verdade. Essa é a verdade. Então, por exemplo, vocês têm um escritório e vamos dizer que o escritório de vocês tem 20 anos. Não tem como ter dado errado se vocês estão há 20 anos no mercado, né? Deu muito certo, inclusive. E aí eu chego lá, vocês contratam a ADM e eu olho um processo de vocês e falo assim, isso aqui tá errado. Cara, quem sou eu para falar que tá errado, sabe? Então, é muito mais a gente pode aprimorar, a gente pode tornar isso aqui mais eficiente do que julgar, apontar. Não é essa a ideia. E a vida do empresário, olhando de fora, parece sempre que ela é livre, né? Então, ele tem uma liberdade, é difícil lidar com essa liberdade. Você fala, eu tenho tempo, é meu negócio, se eu quiser ir agora fazer alguma coisa, eu posso. Se eu quiser fazer uma coisa pessoal, eu saio também.
Você não acredita que, de uma certa forma, a consultoria disciplina as atividades dentro da empresa? Porque eles vão seguir padrões, vão ser aplicadas metodologias. Isso, de uma certa forma, não concretiza mais ali os objetivos da empresa? Sim, total. Muito legal também você tocar nesse assunto. Eu costumo dizer, e eu acredito muito nisso, que a gente trabalha para que as nossas empresas sejam organismos vivos e independentes. Quanto mais a gente se aproxima desse objetivo, mais maduro é o processo daquela empresa. Então, a ideia de você não depender, da sua empresa não depender de você, é o que vai te trazer liberdade. E aí existem 2 pontos. Que é a vaidade de quem está gerindo a empresa, de se achar completamente... Autossuficiente. Exato. Então, E talvez se ele não tiver lá, as coisas não vão funcionar. Exato. O controle, né? Esse controle do... Exato. Então, se eu não estiver lá, isso aqui não acontece. Mas aí a pessoa tem que ter humildade o suficiente. E eu também já fui essa pessoa. De falar... Todos nós, né? Será que é o meu ego falando ou será que é a minha razão? Né? Então, existe esse ponto. Mas isso tem melhorado muito, assim. O fato da gente estar se comunicando mais, redes sociais, a possibilidade de a gente se comparar com um concorrente nosso, até desmistificar a palavra concorrente. Não é inimigo, é concorrente, sabe? Então, isso ajuda muito. E o outro lado é, de fato, a pessoa entender que, eu quero tirar férias, eu sou sócio, eu sou fundador dessa empresa, mas eu quero ter férias. Eu quero passear com a minha família e desligar meu celular. Eu quero treinar um colaborador para que ele tenha autonomia e confiança o suficiente para tomar decisões que eu tomaria. Isso é sucesso, isso é liberdade. É quando você se vê com uma empresa que está andando sozinha. Porque o fato da gente... E eu fiz isso, né? Lá, eu vou ser empresário e eu não vou responder, não vou bater ponto, eu não vou... As idiotices que passaram na minha cabeça, né? Quando a gente assume essa responsabilidade de vender um contrato e falar, eu tô dando garantia isso aqui, a minha metodologia tá dando garantia isso aqui, é muito pior e muito mais difícil do que você ser colaborador. E isso é o que pouca gente imagina quando tem a ilusão adolescente do empresário livre, né? Porque você ser CLT, você ser, ou PJ, enfim, mas você ser colaborador numa empresa, você tem responsabilidades, você tem cobranças, mas está limitado dentro daquilo que o cargo deveria entregar. Quando você é sócio, sócio, fundador, direta ou indiretamente, você é responsável. Sempre. Não dá para você falar, você errou. Você chega numa reunião, lá eu sou dono da empresa, a culpa é sua. Cara, não existe a culpa é sua numa empresa que você é o dono. A culpa é nossa. Na melhor das hipóteses, você consegue resolver. Na pior das hipóteses, o erro de outra pessoa cai no teu bolso. Então, não tem como você se afastar muito disso, né? A gente tem uma máxima E falando de empresa mesmo, que quando acontece um problema, alguma coisa que vai impactar diretamente, não é o momento de você achar culpado. Primeiro você vai resolver e depois, lá na frente, você reestrutura, vê o que tem que fazer. Porque não é zero produtivo você ficar tentando achar o culpado, quem errou, quem não errou, dedos sendo apontados e o problema, a bomba estourando. E o que eu queria saber, Diogo, é como funciona a sua consultoria. Você contou pra gente que hoje você está fisicamente em Floripa, mas você atende empresas pelo Brasil afora. Então, como funciona? Se funciona de forma remota ou não? Se você consegue, de uma certa forma, estar ali presencialmente, caso o empresário, né, precise da sua presença física. E como que funciona? Como que é a sua metodologia? Boa. Eu desenvolvi a metodologia da ADM para que ela fosse aplicada no maior número de empresas possível, né? Hoje, o sócio, o empresário, ele vai conseguir escolher por qual módulo ele vai começar. É óbvio que ele pode escolher contratar todos os módulos. Mas seria um trabalho de muito tempo, né? E demandaria uma presença da minha empresa na empresa dele muito grande, né? Então, eu já sou bem claro que eu acho que não é o objetivo, né? Porque a gente pode dividir isso e atacar aquele ponto que tem mais necessidade. Então,
os módulos são gestão financeira, gestão de operação, gestão de pessoas, governança corporativa e estratégia, comunicação e marketing, se eu não esqueci de algum. Tá lá. E aí, vamos dizer que a pessoa escolha comunicação e marketing, que é um dos que mais tem procura hoje, né? Então, como que eu divido a implementação do módulo de comunicação e marketing? Você tem um módulo de brand book, que é quando a pessoa vai criar a marca ou revisar a marca que já existe. E dentro da metodologia de criação de marca, você passa por todos os conceitos de design, de posicionamento, criação de valor, tom de voz. Como é que eu vou falar na internet? Como é que eu vou me portar numa reunião? Como é que palavras eu não posso usar para não atrair esse tipo de olhar para cima da minha empresa? Ou que cores eu vou utilizar? Então, tudo isso passa na criação de marca. E é um processo muito gostoso de fazer. Inclusive, é uma das partes que eu mais gosto. Porque você trabalha com toda a questão do sonho mesmo, né? Do empresário e das pessoas que compõem aquela empresa. Depois disso, a gente vai para uma estratégia de posicionamento digital, que é fazer essas empresas existirem. Hoje em dia, a gente tem diversas empresas que vendem soluções para você existir digitalmente. Só que de nada adianta, e eu não estou questionando a validade dessas pessoas, exatamente o contrário. Eu acho elas todas muito interessantes, que a gente consiga facilidade nisso. Mas de nada adianta se o empresário não quiser que a empresa dele exista digitalmente. Não adianta eu contratar, eu turbinar uma publicação, gastar um horror de dinheiro em uma publicação e não ter frequência. Não adianta eu fazer isso se eu não tiver agenda de publicação. Não adianta eu ter agenda de publicação se eu não tiver estratégia por trás da agenda. Então é todo um processo. E depois disso, a última parte do módulo de comunicação e marketing é gerar leads. Então é o final dessa esteira de produção. Então você existe, você cria uma marca, você depois produz toda a estratégia e por fim você gera clientes, né? E para todos os módulos vai funcionar da mesma forma. A estratégia de gestão financeira, ela vai ser desenvolvida desde o momento mais básico, então assim, quanto tu recebeu e o quanto tu gastou, que é o básico do básico da gestão financeira. Beleza, mas você precisa manter a sua empresa no século passado, fazendo só entrada e saída? Não. Tem uma série de indicadores financeiros e de desempenho que você pode aplicar. Então, essas empresas já ouviram falar em relatório de caixa? Já ouviram falar em conciliação bancária, em demonstração de resultado, break-even point? Enfim, são N indicadores financeiros que podem ser aplicados e são fáceis. Uhum. Essa é a melhor parte. Porque tem muito empresário que não sabe, né, o valor do custo, o custo da operação. Ele sabe quanto entrou, quanto saiu, mas ali nos procedimentos ele está completamente perdido. Totalmente. Né? No fluxo mesmo, né? Totalmente. Eu já tive experiências de ter um negócio muito lucrativo e não saber que era muito lucrativo. E já tive experiências de achar que o negócio era muito lucrativo porque vendia muito e ter a péssima notícia de que volume não é lucro. E isso é uma coisa que frustra, inclusive, às vezes. Pô, eu estou vendendo muito. Eu sempre, esse é um exemplo que eu uso bastante. Eu estou vendendo muito. Eu não estou entendendo como que não sobra dinheiro no fim do mês. Cara, o teu produto pode ser lucrativo, mas a tua operação pode ser deficitária. Você tem que prestar atenção que são coisas separadas. E existe o contrário também. Existem produtos que tendem a ter uma margem de lucratividade menor, mas a operação num todo, pelo volume, pela proporção, acaba sendo lucrativo. Então, você só vai saber isso se você tiver indicadores, né? Eu tive muita dificuldade de entender que não existe uma solução plena. Tipo assim, não existe a bala de prata da administração. Você achar que, cara, eu vou contratar essa empresa aqui e ela vai me entregar isso aqui e eu não vou precisar fazer mais nada. Não existe isso. É sempre a sinergia, isso está na minha apresentação, é sempre a sinergia entre os elementos da empresa. Que elementos são esses? Pessoas, processos, recursos, ferramentas e clientes. Então, se você está trabalhando com todos esses, e naturalmente vai ter alguns pontos que você vai estar mais desenvolvido que outros, mas se você tem eles funcionando em sinergia, se nada compromete o outro, a tua empresa tende a ter sucesso.
Agora, quando você tem algum destes pontos com uma dificuldade maior de acontecer e de rodar, você tende a apresentar, pode não ser no momento, mas no futuro, apresentar algum tipo de dificuldade. Lá em Florianópolis, que é onde é a minha base, a gente tem um mercado muito forte de tecnologia. Santa Catarina investe muito forte, é um estado que investe muito em atrair empresas de tecnologia. E quando você vai falar com programadores, web designers, cara, toda a parte de desenvolvimento de tecnologia, tem N incubadoras lá de aplicativos, etc, etc. São pessoas extremamente técnicas, pessoas que desenvolvem e trabalham e ganham muito por estar fazendo isso. Só que não tem o background de gestão. Então, quando aquele programador vira um escritório de programação, ele passa a ter que ele passa a ser apresentado a novos desafios. Cara, antes era ele que fazia a agenda dele. Agora ele vai ter que fazer a agenda dele e controlar a agenda de outro programador. Será que ele está treinado para isso? Será que ele quer fazer isso? E é exatamente nesse ponto que a ADM entra como um parceiro. Cara, tu não precisa se preocupar com isso, porque você vai ter uma empresa que vai treinar a sua equipe para ela andar sozinha, para ela ter condições de seguir os seus processos sem que você seja babá dos teus funcionários. Que esse é um ponto, assim, cara, você tem que emancipar essa galera para que eles façam aquilo que você programou, sem que dependam integralmente de você, né? O que eu acho interessante é que você, uma pessoa de fora, consegue visualizar de forma totalmente diferente, uma visão macro, né, de onde está a maior deficiência, às vezes, ali daquela empresa. E a pessoa que está lá dentro, ela não consegue enxergar. Eu acho muito interessante, né, esse tipo de gestão que você faz, porque você consegue ter essa visão realmente de fora. Né? Total, total. Isso para tudo, né? Até para a vida, assim, né? A gente, de dentro do problema, dificilmente a gente enxerga uma solução. A gente só enxerga a tragédia. Eu sou muito catastrófico, assim, para mim, né? Eu tive que trabalhar o meu... Como é que chama isso? A minha segurança emocional, né? Então, eu tive que criar um escudo. Eu tive que me convencer, essa é a verdade, tá? Eu tive que me convencer que eu era capaz para hoje levar esta palavra para outros empresários, né? Sim. Porque a gente é muito autossabotador, a síndrome do impostor. O tal do bloqueio mental, Total. Né? Todo mundo fala. Total. Então, esse é o primeiro passo, né? É que o empresário, ele sente que ele faz e não vê nada mais acontecendo. E, na verdade, a gente está acostumado com tudo rápido, tudo de forma imediata. E não existe milagre, né? A lei da semeadura. Não tem erro. É você plantar, lá na frente você vai colher. Só que a gente tem que ter paciência, né? Até começar a brotar, dar a frutinha, né? É paciência. É Total. Um trabalho ali de muitos anos. Total. Mas eu também tenho perguntas para fazer para vocês. Inclusive várias, porque eu sou um curioso nato, vocês já devem ter percebido, né? Tá. Como funciona? A primeira dúvida que eu tive foi em relação à beleza. Eu vou falar com elas da MB Assessoria Jurídica, mas como funciona a assessoria de vocês? Essa é a primeira pergunta. E depois por que eu contrataria? O que me leva, eu hoje, na ADM, o que me faria contratar vocês? Tá. Eu acho que a assessoria jurídica empresarial, ela tem tudo a ver com gestão empresarial. Porque de todas as dores do empresário, existem as dores jurídicas também. E eu acho que quando a gente fala de empresa, a gente fala de lucro, obviamente, e mais ainda, não perder dinheiro por desconhecimento ou por fazer alguma coisa ali sem a assessoria necessária. Então, como que funciona o nosso escritório? Muito parecido com a sua consultoria, nós também conseguimos atender determinadas áreas, que talvez sejam as dores daquela empresa. Então, contratos, trabalhista, tributário, fiscal. Então, tem a equipe do full service ali que atende aquela empresa de uma forma macro, total, entrando ali realmente para mitigar riscos, enfim. Ou a assessoria já completa. A empresa fala assim, quero tudo. Eu preciso que você segure na minha mão aqui e eu quero estar protegido. Eu costumo falar que a assessoria jurídica para uma empresa não é um valor que você está colocando ali, que você está gastando. Você está investindo. Quem já passou por um problema jurídico e ele já chegou com a bomba e a bomba já estava estourando,
Ou já explodiu? Sabe que custou caro. E eu tenho certeza que o advogado falou, se lá atrás a gente tivesse feito de outra forma, você teria gastado nada. Um contrato mal feito, um contrato omisso, pode te causar um prejuízo terrível. E quando a gente fala de empresa, vai para a parte do sócio, que é também a matéria da sua consultoria. O sócio que está ali envolvido, beleza, esse é um problema da minha empresa. Não existe ele não estar diretamente impactado por um problema jurídico. Isso tira a paz, isso tira algumas horas de sono, dependendo do tamanho do problema. E a partir do momento que a gente fala um termo jurídico, que o passivo está instalado, ou seja, surgiu essa situação e ela desencadeou várias consequências ruins. O que a gente vai fazer a partir disso? O passivo, ele não vai deixar de existir. Então, aí a gente vai mitigando todos esses prejuízos. O que a gente quer é que não exista passivo. Que não exista a possibilidade disso acontecer ou te blindar ao máximo de qualquer situação que você se coloque ali à frente. E só complementando também o que a Bianca está falando, muitos clientes procuram a gente, às vezes, já com algum problema, né? Igual ela falou, com a bomba. E a gente fala, poderia ter sido evitado. É o nosso lema no escritório, é sempre trabalhar no preventivo. Muitos clientes procuram a gente com algum problema específico. Eu estou com uma ação trabalhista de um funcionário, eu estou com um problema com o meu sócio. Então, assim, a gente fala, a gente poderia ter evitado lá atrás, se tivesse sido feito um contrato de forma correta, não esse contrato padrão, um contrato personalizado, ou atualizado também, porque o que acontece, as coisas vão acontecendo, a pessoa faz um contrato, passa 2, 3, 4, 5 anos, a lei vai mudando, a atividade na prática vai mudando e o contrato fica obsoleto. E aí ele é omisso, e aí tem o conflito, o litígio, poderia ter sido evitado se tivesse o documento acompanhado realmente, de fato, ali o que estava acontecendo. E isso a assessoria de vocês faz? Sim. Bem legal. O primeiro passo da nossa assessoria, né, da nossa assessoria fixa, né, de forma recorrente, é fazer a auditoria. Então, a gente vai mapear todos os departamentos, todo o processo da empresa. Pô, que baita, viu? Que baita. E aí, a não ser que o cliente fale, estou precisando disso urgente, essa é a minha dor. A gente vai primeiro para a urgência. Mas o nosso plano de ação, o primeiro passo, é fazer um processo de auditoria, identificar possíveis erros, evitar risco, fechar todas as brechas, para futuramente ele não ter esse litígio. Que provavelmente ele procurou a gente porque ele já estava com esse problema, com esse litígio. Então, a gente vai evitar isso e é o que a Bianca comentou. É um dinheiro, é um investimento que você vai evitar de gastar lá na frente, né, que você vai se blindar, uma empresa consolidada, onde você, no pior cenário possível de uma pandemia, de uma dívida, um passivo, você consiga se manter no mercado sem quebrar, porque você se blindou e a empresa está consolidada para passar por todo tipo de situação. Pode falar. Eu pensei que você ia falar, desculpa. E eu acho muito legal esse pensamento de vocês, eu penso muito assim também, tá? Tanto para a questão jurídica, eu já tive, vou contar alguns causos meus aqui, eu já tive experiências, mas tanto da parte jurídica, mas na verdade tem muito a ver com a questão de investimento em tecnologia, investimento em processo. É aquele dinheiro que você coloca na empresa que pode parecer um custo naquele primeiro momento, mas a ideia é que aquele dinheiro que depois você vai ver que era muito pequeno vai evitar que você gaste muito. Como é que vocês tratam isso? Então, assim, vocês vendem um contrato de assessoria e muitos empresários que têm a visão limitada ou não passaram por nenhuma experiência ainda que necessite disso, eu acredito que eles se assustem. Falam, cara, não vou gastar dinheiro com isso aqui. E aí, como é que vocês vão para a parte do convencimento? A dificuldade do advogado, e eu falo de todo advogado, é achar que o nosso serviço não é tangível. A gente não consegue demonstrar um antes e depois. Que nem um produto físico, um arquiteto que mostra a diferença, que ficou uma coisa bonita. E é um entendimento, uma crença equivocada. Porque a gente consegue, sim, ter métricas para demonstrar para aquele empresário o que pode acontecer com o negócio dele. Então, numa simples análise, numa simples auditoria, às vezes aquela empresa lucra, que nem a gente falou. Mas você fala assim, você já observou aqui a sua folha de pagamento?
talvez a sua contabilidade, que não está alinhada com o entendimento mais recente aqui da Justiça do Trabalho, está colocando reflexos dessas verbas em lugar que elas não deveriam estar. Inclusive, a gente fez isso como empresa, que lucra muito, mas na análise de folha de ponto, começando ali a nossa auditoria, a gente já identificou que eram mais de 100 mil reais, né, Mi? Isso, mais de 100 mil no mês. Que a empresa poderia deixar de gastar. Deixar de gastar por reflexos colocados de forma equivocada em verbas que não eram devidas ali. Estava sendo contabilizado de forma equivocada. Né? Uau. Então, a gente identificou aquilo e de imediato já tomou ali a medida. No mês seguinte, já começou a ter essa economia. Então, Ela não necessariamente tem um problema. Ela nem tinha sabia. consciência que aquilo era um problema. E não seria. Porque isso não ia causar nenhuma ação trabalhista. Isso não ia causar nenhum problema de contrato. Tava tudo bem. Só que agora, com esse dinheiro, eles estão reinvestindo no negócio que ele virou outra coisa. Virou coisa de louco. Então, agora eles conseguem planejar, crescer. Eles já estão pensando em filial, em franquia. Então, o dinheiro muda o jogo. Muda muito o jogo, principalmente quando você fala que você vai parar de gastar dinheiro à toa, perder dinheiro. Quem gosta de perder dinheiro? Ninguém é louco. E se for falar de valores, o que se paga numa assessoria jurídica, o retorno que eles tiveram é Muito maior. infinitamente. Muito massa. Muito massa. Infinitamente. Uma vez a gente estava participando de um encontro de empresários, de network e tudo mais. E os empresários tinham aqueles 5 minutos para fazer pitch de vendas e tudo mais, que é uma rede ali para conectar mesmo esses empresários. E cada um era de um ramo. Um nada a ver com o outro. Então, um era do nicho de construtora, outro, assim, nada a ver. Era realmente para conectar pessoas. Quando nos foi dada a oportunidade de falar, porque a gente só estava participando para realmente fazer network e tudo mais, foi o que a gente falou. Ali tinham empresários de sucesso, de muito nome forte aqui na região. E o que foi dito foi o seguinte: vocês não têm nada em comum. O negócio de vocês é completamente diferente um do outro. Vocês atuam em ramos que nem são concorrentes. Mas uma coisa vocês têm em comum. Todos vocês têm advogado. Vai. Todos vocês têm advogado. Se você mostrar para mim alguém, um empresário grande, estruturado, que não tem advogado, é mentira, isso não existe. Ô, maluco. Não existe. Não tem como, porque quanto mais você vai crescendo, você sabe, você trabalha ali no coração da empresa. Quanto mais você vai crescendo, os BOs vão aparecendo. Nossa. E aí os BOs são maiores. É diferente quando, né, você tá com uma empresa começando, aí tem um problema. De repente, aumenta a sua carteira, aumenta a quantidade de empregado, aumenta o seu faturamento, o seu problema é tão maior quanto, e ele vai impactar mais ainda, né, o negócio. Quanto maior o negócio, maior o risco. Exato. Né? E o risco faz parte de todo o negócio. Né? Então, a pessoa fala assim, eu não quero saber de advogado, não quero saber de processo, de ação. Não é isso. As pessoas, elas vinculam muito o advogado com problema, com processo, com funcionário, com sócio. E o jurídico, ele está em tudo. Desde a venda do produto para o cliente, desde a sua relação com o funcionário, desde a sua relação com o seu sócio, a estruturação da empresa, a sua vida pessoal, a sua família. Então, assim, o jurídico não tem como fugir. Ele está envolvido em todas as etapas da empresa. Né? Então... É muito relevante, né? E a gente negligencia muito essa necessidade e essa realidade, né? A gente vai correndo risco completamente desnecessário. E aí, eu tô falando isso por causa própria. E aí a gente tem um problema, né? E aí passa a dar valor, mas aí já, como você disse, já chegou o passivo, né? Como que vocês fazem a aplicação do acompanhamento de vocês? Você me fez uma pergunta, inclusive eu acho que eu não respondi, estava revisando mentalmente aqui. Eu trabalho muito proximamente aos meus parceiros. Então, quem contrata a ADM, eu gosto de estar junto. Porque uma das etapas da minha metodologia é conhecendo o negócio. E é um tempo que eu literalmente vou lá para olhar o que está sendo feito. Então, é muito próximo. Eu consigo atender à distância, mas tem que ser um negócio muito específico. Porque se for uma operação que tem atendimento ao público, que eu preciso analisar a eficiência, por exemplo, um café, vamos dizer, né? Se for um café que venda produtos
já prontos. Então, comprou um produto, o croissant do café era congelado, o café da máquina é expresso. Então, assim, você não tem uma etapa anterior de produção. Agora, quando é um café que produz os próprios produtos, então a eficiência não está do balcão para fora. A eficiência pode estar do balcão para dentro. E aí não tem como eu, pela internet, fazer esse tipo de análise. Agora, se for uma empresa que vende um produto online, se for um professor que está colocando um curso, aí eu consigo fazer esse tipo de acompanhamento. Para vocês, como que vocês fazem essa... como é que vocês entregam o serviço de vocês? A gente gosta também dessa proximidade. E a gente tenta se manter o mais próximo possível de cada responsável ali daquela empresa. E a gente brinca que essa é uma advogada para chamar de sua. É um departamento jurídico. Às vezes, as empresas têm o departamento jurídico. Tem ali os advogados que resolvem os problemas empresariais. Mas, às vezes, o empresário quer um advogado para resolver demanda dele. Demanda pessoal dele, que pode impactar também no negócio, lógico, pode impactar a empresa, mas ele não quer que se envolvam ali, que se misturem assuntos. Então, às vezes a gente trabalha para a empresa, mas às vezes a gente trabalha para a pessoa do empresário, e tá tudo certo também. A gente tem um acompanhamento muito próximo, eu gosto disso, uma coisa mais humana, uma coisa mais artesanal, talvez. É lógico que a gente conta com uma equipe de suporte, porque senão a gente não conseguiria estar em contato com eles o tempo inteiro, criando esse relacionamento. Mas todos os nossos clientes sabem que eles podem contar 100% com a gente. Então, a gente mantém grupos de comunicação, onde eles são unificadas, né? Todas as comunicações, agendas compartilhadas, planos de ação compartilhados. Então, o responsável pela gestão junto com a gente, da empresa, que uma pessoa se coloca ali, ou até a pessoa do sócio, tem sócio que quer se inteirar e se envolver, ele está diariamente conectado com a gente. Legal. Então, a gente gosta dessa proximidade. E sempre você participar o cliente também, né? Porque às vezes, você tem um processo ali que está em andamento, a gente sabe que demora, e aí a pessoa fica sem saber o que está acontecendo. Nem que você mande uma mensagem e fala, olha, tá tudo bem, viu? Até agora não teve nada, não teve andamento nenhum, mas só tô te dando um retorno para você saber que tá tudo certo, né? Porque acontece muito isso também. E tem até um caso, né, que a gente passou uma vez de um cliente que falou, eu recebi uma ação aqui e tal, e tava enrolando, a audiência tava próxima, tal, e a Bianca falamos assim, vamos lá, vamos pegar o carro, vamos matar o cara. Ele falou, tô sem tempo, vamos marcar reunião, tô sem tempo. A gente pegou o carro, foi até o local e falou, estamos aqui, o que a gente precisa fazer para ajudar? E isso virou o jogo. Ele falou, nunca ninguém fez isso pela minha empresa. Nunca ninguém veio até aqui para falar, o que a gente vai fazer para te ajudar? Então, a gente falou assim, não importa, a gente vai fazer para você. A gente veio até aqui, a gente vai resolver o seu problema. Uau. Então, assim, foi uma questão, às vezes, de ir até o cliente. Porque o cara ele tem que estar preocupado em trazer recursos para a empresa, em ganhar dinheiro, em marketing, em vendas. Fazer o negócio dele acontecer. Boa. Não num litígio, né? Hoje, antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu fiquei até feliz com uma mensagem que eu recebi. Eu nem tive tempo ainda de contar para mim, eu vou contar agora. Ontem teve uma mentoria de um empresário aqui da região e ele unificou ali outros empresários do mesmo nicho que ele atende, que é um nicho forte nosso no escritório. E ela falou assim, a gente estava ali na mentoria e tudo mais, e surgiu o assunto da necessidade de uma assessoria jurídica. Levantei a mão e falei, a MB, Bianca e Michele fazem assessoria para mim. Aí ela falou que todo mundo da mesa era nosso cliente. Ela falou assim, vários MB lovers. Ela mandou brincando aqui pra gente, que a maioria que estava lá são assessorados pelo nosso escritório. E isso criou ali a curiosidade, né, do próprio mentor nos procurar. Que legal. Só dar um oi, quero conhecer vocês, e aí, o que está acontecendo? Porque eu acredito que esse trabalho mais próximo, ele é de mais sucesso. Eu acredito nisso. É muito parecido com a sua consultoria, que a sua pessoa faz a diferença. A pessoa quer falar com você. Exatamente. Né? E aí entra também esse nicho que a gente atua muito forte, que é o ramo alimentício, restaurantes, bares, enfim, toda essa área. É importante a especialização. Por quê? Porque a gente sabe como é que funciona esse ramo, a gente entende. Então, por isso que é importante você ter alguns nichos específicos, né, em que você sabe do procedimento do começo ao fim. Então, estava num lugar onde tinham várias pessoas do ramo alimentício, foi citado o nome da MB,
e um monte de gente ali era o nosso cliente, porque as pessoas vão procurar alguém que já entende do seu negócio, que já entende do seu nicho. Então, a gente tem alguns nichos no escritório, né, que são mais específicos, que a gente tem mais já um tempo aí, já está trabalhando com esses nichos. Então, todo mundo do mesmo segmento acaba procurando a gente. Que legal. Por essa questão de ter mais propriedade mesmo no que a gente vai fazer ali, o serviço que a gente vai prestar para o cliente. Baita. Eu tive uma experiência, aproveitando que vocês falaram de alguns casos aqui, e eu tive uma experiência de um cliente que era uma pessoa, ele é uma das pessoas mais ricas que eu já tive conhecimento e contato, assim, fabulosamente rica. E a gente estava fazendo a operação de reforma, né, para a casa dele, que era um apartamento baita, assim. E no começo estava andando tudo bem. Aí quando começou a dar problema, ele virou um vilão, né? Nós viramos um vilão, assim, né? E aí, só que o contrato que sustentava o nosso serviço mudou, porque ele passou a não gostar da gente, né? E durante algum tempo, inclusive, a gente acompanhou situações que a gente não deveria ter acompanhado e a gente não sabia, esse foi o nosso erro, que a gente não tinha cobertura jurídica para estar fazendo aquilo que a gente fazia. Tipo, extrapolou o objeto do contrato, né? E a gente não viu, a gente simplesmente foi porque a gente queria resolver. E aí, conversamos com a nossa advogada da empresa na época, né, Florianópolis, e ela veio com a luz nas nossas vidas e falou, cara, desculpa, mas o não de vocês devia ter sido dado há uns 3 meses. Agora que vocês estão aqui, dar o não vai ser muito pior, mas vamos resolver. Vocês já tiveram algum caso emblemático, assim, que, tipo, o empresário, ele estava completamente viajando, não fazia ideia do que ele estava fazendo, ou, enfim, algum caso que vocês achem relevante de trazer? Eu acho que todos, quando chegam que nunca tiveram assessoria jurídica, ou só teve ali o acompanhamento de caso pontual, não domina, é muito técnico, né? Não sabe ali o que está acontecendo. Então, quando a gente começa, que a gente faz um mapeamento ali do que está acontecendo, vira a chave. Porque quando ele chega e fala assim, graças a Deus eu não tenho nenhum tipo de problema, eu não preciso de advogado, eu respondo, você se indispor e ficar brigando com o seu fornecedor, horas num telefone, brigando porque o contrato fala isso, porque o valor era isso, que o valor era aquilo, não te custa dinheiro, porque tempo é dinheiro. Na nossa vida, pelo menos, tempo é dinheiro. Você pode não ter um problema, mas por que você não tem um facilitador para resolver essas exposições, essas indisposições, né, com os fornecedores e tudo mais? Então, eu gostaria muito que os empresários parassem de ligar a figura do advogado a simplesmente um problema judicial. Virassem mesmo essa chave de fazer essa relação. Porque tem muita coisa que dá para ser feita que vai fazer o empresário parar de perder dinheiro e de se expor de uma forma ruim, causar talvez algum dano reputacional, alguma coisa, de ficar brigando, de ficar se desgastando, de ficar discutindo o contrato. Um contrato, ele nunca é feito e acabou ali. São dias o contrato indo e voltando, indo e voltando. Ah, eu não quero esse preço. Ah, mas eu não quero esse prazo. Ah, mas eu não consigo atender. Então, você coloca uma figura ali que te facilita. É um facilitador. Resolvedoras oficiais de problemas do dia a dia, não somente judicial. E, obviamente, se esse empresário tivesse um contrato bem feito, de forma clara e específica, ele não precisaria ficar discutindo no telefone, perder horas porque é A, porque é B, porque é C. Né? É aí que tá, esses contratos. Ah, vamos replicar, eu já tenho um modelinho aqui na empresa, só muda o nome. Não, cada contrato é um contrato, tem que ser feito de forma personalizada, de forma clara, específica, para que você não tenha nenhum problema. Que tudo se fala, ó, é isso e pronto, acabou, tá escrito em contrato. Ah, vamos mudar? Beleza, a gente faz um aditamento, daqui para frente vai ser dessa forma. Que baita, tu tocou num ponto que eu acho que tem muito a ver com o que a ADM faz, que é o fato de você não precisar não. Não é legal que você faça a relação de problema com assessoria jurídica. Você não deve fazer esse tipo de relação. Eu falo a mesma coisa para consultoria de gestão empresarial. As pessoas tendem a achar que eles só vão precisar de um consultor quando a empresa deles está com um problema. Ah, não, minha empresa não tem problema nenhum, eu não preciso de um consultor. Isso é uma forma, como você disse, de deixar dinheiro na mesa. Tu tá largando coisa ali, né?
Eu trabalho muito a parte da comunicação sobre a necessidade de aumento de eficiência. Necessidade de aumento de eficiência, não, a capacidade de aumento de eficiência daqueles empresários que decidem investir em gestão empresarial. Esse é o ponto. Para vocês, como é que vocês trabalham isso? Como é que vocês levam essa comunicação para os possíveis clientes? Vocês levam cases? Como é que vocês fazem? Tá. O trabalho da advocacia ele é um trabalho de muita confiança. Então, como a gente foi criando uma rede de clientes, hoje clientes indicam e chegam para a gente muito já qualificados e certos do que eles querem. Então, nesse ponto, a gente desenvolve. Agora, quando é um cliente que a gente almeja ali alcançar, as nossas métricas são de resultado, número. Esse cliente aqui, lógico, tudo protegido pelo sigilo, a gente não abre quem é cliente ou não do escritório, mas ele fazia X, ele está ganhando agora Y, ele deixou, a gente fez uma recuperação tributária de tanto, ele pagava 2 vezes o mesmo imposto, na hora que ele comprava, na hora que ele vendia, então agora a gente consegue talvez recuperar 7 dígitos e enfim. Então, como o nosso marketing ele já é bem limitado por causa do Estatuto da OAB. Não é qualquer coisa que a gente pode falar, não é qualquer coisa que a gente pode fazer, não é de qualquer evento que a gente pode participar falando sobre o nosso negócio. Então, o jeito que a gente consegue demonstrar é com o resultado. O único jeito. Vocês estão vendo que a gente não pode fazer nada, então é resultado. Então a gente chega no cliente e fala, ó, teve esse caso de sucesso e é o que a Bianca falou. É indicação. O cliente chega e fala assim, olha, eu tive uma ação, tive algum caso específico, as meninas resolveram, o escritório agiu ali de forma eficiente, porque o que eles reclamam muito é de advogado que chega, quer fazer acordo, quer tirar o problema da frente. E a gente não, a gente luta com todas as armas que a gente tem para trazer o melhor resultado para o cliente. A gente compra essa briga para a gente mesmo. Como o nosso tempinho está encerrando, já aqui, eu queria perguntar para você, Diogo. Hoje a gente é bombardeado de conteúdo sobre gestão, sobre marketing, sobre controle, sobre posicionamento digital, marca, posicionamento de empresa. Então, tem muito conteúdo disso. E eu gostaria de saber qual é o diferencial da ADM nesse sentido. Por que eu tenho que contratar a ADM e não tantos outros gurus na internet que me dão dicas todos os dias no Instagram? Perfeito. Adorei. Eu tenho o costume de dizer que eu não confio em quem só me conta vitórias. Então, eu prefiro acreditar em pessoas que me trazem resultados, que me mostram vitórias, mas que me contam derrotas, que me contam fracassos. E hoje em dia a gente tem muito, assim, de uma forma exagerada e até prejudicial, o fato de as pessoas venderem facilidades. Compra meu curso que tu vai vender. Assina meu material que tu vai estourar. Cara, cuidado com isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você ter ali o raciocínio, o bom senso. E normalmente essas pessoas são pegas no desespero. E eu não gosto desse tipo de abordagem. Não é o que eu aproximo da comunicação da ADM. Eu vou por outro lado. Eu vou pro lado de quem quer eficiência. Então, eu vou pro lado e eu busco esses profissionais como vocês, que são pessoas empoderadas do negócio, que dominam, esse é um slogan do meu, domine seu negócio, da minha consultoria. Então, assim, são pessoas que, aqui a gente conversando, eu percebo que vocês têm conhecimento. E que se eu começasse a questionar o negócio de vocês teriam um arsenal para me devolver do quanto o negócio de vocês funciona. Normalmente, aqueles profissionais que aceitam esses conteúdos, que são vendas de facilidades, são pessoas que ainda não estão maduras consigo, né? Então, assim, ele está suscetível a achar que vai comprar um curso na internet, que vai gastar uma grana violenta, e aquele curso vai resolver pura e simplesmente. O que não significa, em hipótese alguma, e eu quero deixar isso aqui muito claro, que não existam pessoas corretas e pessoas que realmente entregam conteúdo de valor. Eu mesmo já me inscrevi e fiz diversos cursos. Não vou citar aqui para não correr algum tipo de erro ético. Mas eu já fiz vários e conheço vários que fazem e que é muito interessante. Só que a pessoa tem que ter discernimento, né? Um outro lado que eu também busco fazer é não
acreditar que a solução está fora. E esse é um papel que eu faço muito de mentoria para os empresários. Eu demorei muito tempo para entender. A solução nunca está fora. A solução sempre está dentro. O que eu vou fazer é te ajudar a encontrar o teu caminho para achar a tua solução. Então, esse papel é o papel do consultor. Não adianta você achar que eu vou contratar o melhor empresário do ramo com o melhor vendedor do ramo e eles vão resolver a tua empresa se a tua empresa não tem processo, se a tua empresa não está documentado no contrato como é que vende, se o cliente não entendeu o valor do teu produto. Então, assim, cara, olha para dentro. Olha para o que você está fazendo para depois você começar a extrapolar. Diogo, perfeito. O nosso tempo aqui acabou, infelizmente. Estava muito bom, passou voando, passou muito rápido. Vamos marcar os próximos episódios. Com certeza, é um assunto que todo mundo percebeu. Acho que a gente é apaixonado, né, por falar. E até porque a assessoria jurídica e a gestão empresarial, elas andam lado a lado, né? Tem tudo a ver. Então, obrigada por ter vindo, por ter participado, ter colaborado, ter explicado tanta coisa pra gente também que vai fazer todo sentido no nosso trabalho. E espero que a gente possa se encontrar outras vezes e marcar outros bate-papos como esse. Eu que agradeço. Eu gostei demais de conversar com vocês, tá? Obrigado pela oportunidade de poder falar sobre ADM para tantas pessoas e, sem dúvida, tá? Eu acho que são mundos que se complementam. Então, assessoria jurídica e gestão empresarial andam lado a lado. Perfeito. Obrigada. muito obrigada, Diogo. Valeu.